Oi, amadas, mais um 6 mais um igual você. Um programa que une diferentes histórias e nos torna semelhantes ou iguais. Eu confesso que eu estou muito contente, porque eu nunca imaginei que a essa altura da vida, Deus me daria uma rede de apoio tão especial. Depois de tantas experiências ruins desde a adolescência, na televisão, e de tudo que eu vivi com a fama, e até quando deixei a fama, sem sequer receber uma ligação de uma amiga perguntando se eu estava bem. Hoje, ele me deu a honra com algo que eu jamais pensei em viver. Estar na direção de um programa com mulheres tão amáveis, que se alegram com as minhas alegrias e que se entristecem com as minhas dores. Poder dividir essas mulheres com vocês, para mim, é um presente que eu não consigo medir. O 6 mais 1, ele tem me ensinado a cumprir um mandamento de amar ao próximo. Realmente, é isso que eu sinto. Depois de 20 anos de conversão. Hoje eu entendo mais profundamente o que significa rir com os que riem e chorar com os que choram. Seja muito bem-vinda a mais um programa feito com verdade e amor. Muito feliz, tá? De estar aqui com vocês, porque é o que eu falei agora, o 6 mais 1, ele remete na minha vida um recomeço, uma exposição daquilo que eu aprendi nessa caminhada de 20 anos. Então agora é como se, assim, colocar para fora, gerar o ministério, fazer o ministério acontecer por conta dessa troca, que Jesus, ele é esse relacionamento. Ele é um relacionamento. Então, nada melhor para conhecer a Deus, conhecendo a Deus em primeiro lugar, conhecendo a si mesmo e conhecendo o próximo, amando ele sobre todas as coisas, né? E a gente se amando, a gente consegue se relacionar melhor com as mulheres, com as pessoas, e vai quebrando padrões, vai quebrando limitações ao nosso respeito, ao respeito das outras pessoas, e assim a gente vai crescendo e vivendo o verdadeiro evangelho. Eu escolhi esse versículo para falar ali para vocês, porque eu sinto exatamente isso. Eu sinto que agora eu entendi na prática esse versículo, sabe? É tão bom, né? Essa semana eu tive esse sentimento, até choramos no carro, né, Fabi? Porque eu falei, nossa, tudo bem que eu tô chorando, eu tô numa fase muito chorona, mas exatamente por conta dessa sensação de amor. Porque a gente chora nas dores e sente o amor mais profundo também nas dores, e essa revelação é linda e é poderosa, né? Eu queria apresentar mais um dia, mais uma vez, as minhas irmãs, amigas, parceiras, e também quero apresentar a minha convidada, que também vocês já conhecem, mas de novo, a gente sempre fica assim em revezamento. Essa é a nossa comunidade, esse é o 6 mais 1, e a gente vai um aqui apoiando a outra e se agregando nas agendas também, né? Então é muito bom poder contar com isso também, né? Eu queria apresentar mais uma vez para vocês a Ana Paula, a Dani, a Kika, a Georgia, a convidada que é uma convidada nova, porque na verdade da turma, ela é a primeira vez que ela participa do 6 mais 1, Rafa Pinho. Muito obrigada, Rafa, por ter aceitado o nosso convite. E agradecer você também, Sussu. Que bom ter você aqui de novo. A Su trabalha com o Ministério de Mulheres, ela é mãe, ela é esposa. Ela tem um ministério lindo, um livro maravilhoso, que você não traz nunca o livro, né? Mas no próximo programa eu vou trazer o meu da minha casa, né? Porque a gente já viu que... Porque o lançamento vai sair, a capa, a gente tá reformulando, vai ficar lindo. Já é tão linda, a capa vai mudar, cara. Algumas coisinhas. O ministério dela se chama Libertas. Libertas, já deu para entender muita coisa, né? E o tema hoje... o versículo primeiro está em Coríntios 13, 11, que fala: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino. Quando eu cheguei a ser um homem, desisti das coisas próprias de menino. Nossa, por que será que a gente escolheu esse versículo? Alguém pode falar do nome do tema? Você pegou, né, Su? Você pegou, o versículo já quis dizer tudo, né? A gente tem que amadurecer, né? Mas hoje a gente vai falar de menino mesmo, né? Sim. Dos homens. De homens. A gente vai falar dos homens, dos homens. Adorei. Ex-meninos. Ex-meninos, gostei. Sabe aquele papo que a gente tem com as amigas, que a gente precisa ter para falarmos sobre os maridos, sobre os namorados? Pois é, então hoje você vai ver aqui. Nós vamos abrir um espaço para falarmos deles. Ué, por que não? Não é? Não somos especialistas, mas somos mulheres
que vivem as experiências, a vida, mas não só para apontar os defeitos. Isso tem que ficar claro aqui, tá? Nós vamos também refletir sobre os desafios que eles carregam. Vocês já pararam para pensar que um homem não tem direito de ser frágil? Como assim? Que ele já nasce com peso para ser forte, para ser corajoso, de sustentar emocionalmente, financeiramente, espiritualmente sua família, sua esposa? Pois é. Então a minha primeira pergunta vai para minha convidada, para a Sussu, amada. Quais características, Sussu, você identifica que revelam um homem maduro, um homem bíblico? Na verdade, você pode até me dizer alguma experiência, se você já viu esse momento. Você tem um filho, mas ele é muito novo ainda, mas você pode dar algum exemplo assim pra gente? Bom, com meu marido mesmo. A gente tá junto já desde, vamos fazer as contas, gente, desde 2011. Sim, 16 2001. anos, né? Não, 2001. 2001. Ah, não. Então, gente, faz tanto tempo que eu parei de contar. Eu vou fazer de casamento, eu tenho 19 anos agora em setembro de casamento. Então, de namoro aí desde 2001. Então, eu vi isso, assim, de verdade, o meu marido saindo de uma posição de menino para virar um homem. E como foi essa transição? Então, não foi há muito tempo atrás, não. Na verdade, não. Você fala, amiga, não sei porque faz tanto tempo. Não. Nós temos de conversão 10 anos. De identidade, tudo, de saber realmente quem somos, o porquê estamos aqui, nosso propósito. E eu digo que Cristo foi central, assim, nas nossas vidas, na vida dele, que eu vi realmente ele se descobrindo, ele se posicionando no papel dele de homem. Só que para isso acontecer, havia uma disfunção em casa, né? Eu não deixava também ele tomar a posição e ele também não se posicionava. Então, eu acho muito interessante, né? Porque muitas vezes você vê mulheres reclamando e muitas do marido não se posicionar. Só que das muitas vezes, né, aquela mulher não dava aquele espaço, como eu fui uma mulher que eu não dava espaço para ele, né? Eu sempre fui assim, mania de ser controladora, né? Então, eu tive que dar um passo para trás. Eu sempre digo para o homem, muitas vezes não é que esse homem ele não está agindo. Muitas vezes a gente tem que também analisar se você está dando esse espaço para ele dar um passo acima, para ser o provedor, o protetor da sua casa, e você dá um passo para trás. Mas esse passo para trás, essa submissão que a gente tanto diz, que às vezes as pessoas não entendem, não é sobre não ter voz em casa. Submissão nada mais é do que você permitir ser cuidada, ser amada pelo seu marido. Porque muitas vezes, né, você fez o Libertas, você viu o que acontece na nossa infância. Quando nós não temos ninguém para cuidar de nós mesmos, nos proteger, a gente acaba se tornando viril. A gente acaba sendo a própria heroína da nossa história e não permitindo assim com que as pessoas que cheguem perto da gente, no futuro nosso cônjuge, se a gente não curar, tenha ali, né, o seu papel. Então a gente quer, por uma forma de autodefesa, controlar as situações. E aí acaba não ajudando ele, Exato. né? Ele a desenvolver o papel dele. Mas antes de chegar no casamento, né, o homem ele já pode ser homem, sem ter auxiliadora. E aí quem vai ajudar esse homem a ser o homem que ele precisa ser? As referências masculinas que ele tem em volta dele. Ele mesmo, né? E Deus, junto com ele. Junto, que vai ajudar. Sim, com certeza. Mas o homem não precisa necessariamente casar para ele ser homem de verdade. Quando o homem se casa, ele passa a ter uma auxiliadora, né, idônea, que é perfeita ali para complementar e para ajudá-la a exercer esse papel de homem. Mas antes também pode acontecer. E aí vem a importância, né, da só que presença. Aí, se esse homem se ele não teve uma referência paterna, né, ali presente, se ele não viu ali aquele casamento, né, um cuidando do outro como deve ser, com um propósito, né, um com o outro ali, aqueles dois se tornando um, por mais que o casamento seja um desafio, o casamento não é fácil, é difícil, mas quando a gente entende que é juntos, que é dia a dia, um vencendo, um tendo paciência com o outro em amor, que
ambos estão evoluindo para cada dia mais a gente ser parecido com Cristo, por isso que nós estamos aqui, né? Então, eu acredito que se ele não tem essa referência, ele vai ter que buscar o autoconhecimento, ele vai ter que se descobrir, né? E E se aí curar. você falando, e a mãe também. Eu acabei falando do pai, mas a mãe, eu gosto muito da Pesado pra história. mulher, né, Dani? Depois que casa. Eu gosto tanto da história de Timóteo, porque as duas pessoas, referências de vida cristã na vida dele, foram a sua mãe e a sua avó, foram duas mulheres. Então, como mães também, como mães de meninos, como que a gente está formando a masculinidade bíblica desses meninos? Provérbios 31 fala de Lemuel, né? A mãe dele fala também. Eu acho bem interessante o início porque tem ali um papel importante. A gente só fala. Provérbios 31 tá sempre só ligado, parece que Muito bons. a mãe, a mulher. Mas é uma coisa que eu queria colocar aqui. Eu acho que eu tenho visto experiência, mesmo de mulheres que não tiveram a chance de criar essa criança, esses filhos com a presença do pai. Porque coisas, infelizmente, acontecem, né, no nosso mundo. E ali eu vejo que uma mulher também que se posiciona, que ensina o filho na palavra, ele não se desvia mesmo. E o exemplo que a gente vê mais tarde é essa superação, mesmo sem a figura paterna ali do pai, mas ele tem um avô, mas tem uma mãe muito, muito firme no Senhor, porque isso alivia um pouco. Não é todo mundo que vai ter um lar completo para que possa guiar os seus filhos. Mesmo isso é possível através de Deus com aquela mulher, com aquela família. Dessa estrutura bíblica, né? Isso é muito lindo, porque realmente, se nós pararmos para pensar como a Su disse, esse homem não teve uma família funcional. Mas se a gente olhar para as famílias, qual família é funcional? Né? Olhar profundamente aquele papel, os papéis tão definidos, aqueles filhos homens que são encorajados a ser homens, a caçar. Gente, eu conheço uma família que ensina o filho a caçar a própria comida. Então, assim, onde, né, em qual lugar a gente encontra famílias assim? É muito difícil, né? Então, mesmo com essa falta desse pai, se essa mãe está posicionada na palavra, fala, filho, esse é o modelo, né? Porque a gente quer olhar um modelo e a gente observa, né? Mas você mostra a palavra como modelo. E uma hora ele vai amadurecer. Se tem um pai que se arrepende na frente do filho, se tem uma mãe que se arrepende, que sabe pedir perdão. Eu posso sabe? colocar 2 pontos, só antes que passe muito? Você falou sobre a questão da submissão. Eu acho que esse é um tema muito polêmico quando algumas mulheres ouvem, porque pensam que é uma questão assim, não, eu tô me rebaixando. Eu acho que a submissão, assim, ela é uma coisa, quando o casal entra numa sintonia e você percebe que tem um amor e uma sintonia, especialmente uma sintonia ali cristã, quando existe toda a conexão de ideias, não é uma submissão, é uma questão do seguinte, eu sei que o que essa pessoa me pedir não vai me ferir, porque a gente está conectado em ideias. Então, não é uma questão assim, não, eu vou me submeter. Não, é você saber que o que está acontecendo ali é algo que aquela pessoa tem um amor tão grande por você, pela sua família, que aquele pedido não vai te ferir. Então, você não vai estar sentindo que você está abrindo mão do seu pensamento. Óbvio que nós somos seres individuais, com as nossas características próprias, mas existe toda uma conexão muito espiritual no relacionamento. E isso não é bem uma submissão, né? A gente tem muito a mania de ler a Bíblia com a palavra literal de hoje em dia, como ela é usada no nosso contexto de hoje em dia. Mas é mais um aceite da questão isso trabalha para os dois lados. O homem não vai se submissar à mulher, ele vai amar a mulher como Cristo ama a igreja. Então, assim, ele vai dar vida por ela, né? Estamos aqui para aprender. Sim, Tem humildade, né, em primeiro lugar. Eu acho interessante porque as pessoas, assim, às vezes gostam de pegar sempre uma parte ali, tira do contexto e joga, né, da Bíblia. É muito interessante que quando eu estudei essa passagem de Filipenses, logo ali antes, né, de falar, mulher, se submeta ao seu marido, ele fala, sujeitem-se uns aos outros. O cristão é servir um ao outro em amor. Na verdade, o que o Senhor fala ali para ter essa hierarquia é por conta que o marido ele foi escolhido para ser o provedor, para cuidar, para acolher. Nós não temos essa estrutura. Por mais que a gente queira, eu acho lindo, né? Eu fui de mãe solo durante muito tempo, é lindo. Só que a criança ela precisa em algum momento, sim, de uma figura, seja um avô paterno. E aí, quando não tem essa possibilidade, apresente o pai.
Apresente o Pai, que é o nosso Pai. É o Pai É o perfeito. nosso Pai perfeito, que é aquele que se a gente se firmar nele, a gente não vai se frustrar, e é verdade. É que a figura, como é que a gente representa o pai, né? Nessa figura acessível aqui. Agora, eu acho que a gente tem uma história também, ultimamente, eu acho que as pessoas falam que é por causa do feminismo, eu vou um pouquinho mais atrás. Nós temos um histórico de abandono dos homens em relação às mulheres. E esse recorte histórico, então as mulheres que vieram escravizadas, foram abusadas pelos homens, e tudo isso vai desconfigurando o que é a figura do homem, né? Ok, ou até mesmo, no meu caso, eu tenho de um lado mulheres que vieram escravizadas, de outro uma mocinha que falou, vou atravessar o Oceano Atlântico porque lá as coisas estão funcionando e eu vou tentar a vida lá. A gente vem dessa história, desse recorte mais recente da história, em que os homens não existem e, na maior parte das vezes, quando existem, existem para fazer sofrer. Mas, quando a gente olha o pai, quando a gente olha a referência do pai, tudo isso se refaz e a gente olha e fala, é só um recorte histórico. Isso não muda o desenho que Deus fez. Isso não desconstitui Deus como pai e essa referência para nós, referência para o homem e referência para a mulher. Mas o que eu queria destacar é, nós precisamos fazer um movimento em que o homem possa existir como homem. Quando a gente começou a fazer o briefing aqui, qual foi a primeira pergunta que eu falei? Mas, gente, tem que ter um homem para falar sobre o homem. Porque eu estou nesse movimento. Os homens precisam existir. É que a gente está entre amigas, mas vamos falar a verdade, que muitas vezes, até quando casado, a gente se sente mais à vontade quando o homem não está. E ele precisa existir. Ele precisa existir nos ambientes domésticos. Ele precisa ser ouvido e acolhido, às vezes com toda a força, com o jeitão, às vezes meio truculento de falar, ok, isso também é ser homem. E tudo bem aceitar. Aceitar e receber, né? Mas eles precisam existir. Concordo plenamente. E eu acho que o ambiente apropriado para isso acontecer é a igreja. É o papel da igreja, não a igreja enquanto placa, denominação, a igreja de Cristo como corpo. Então Cristo é o cabeça e ele tem a sua igreja, que é o seu corpo. Dentro da igreja nós não podemos permitir, essa é a nossa responsabilidade, falando para nós aqui, para mim mesma, para as mulheres cristãs em casa. Nós precisamos modelar a existência desse homem, trazer de volta a força desse homem, né, como mulheres cristãs, porque no mundo não tem boas expectativas. Eu não tenho expectativa de que isso se resolva lá fora. Isso vai se resolver dentro do corpo de Cristo. Porque tudo está trocado, né? A gente tem a mulher... Eu cresci numa família com pai, mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, mas com pai, mãe, com todos os irmãos, todo mundo indo à igreja, meu pai regendo coral e tudo mais. E muito recentemente, meu pai já faleceu há mais de 40 anos, muito recentemente, Deus trouxe para nós, filhas, essa provocação. A gente não deixa os homens existirem. Então, eles não dão pitaco nas coisas. Não, você não sabe muito bem resolver isso. Não, isso aqui. Inclusive em relação a dinheiro, em relação a trabalho. Porque a gente vai podando. A mulher, a ajudadora idônea, ela recebe o mesmo nome da porção de Deus no texto judaico. Isso significa que nós temos uma potência muito forte. Se a gente não controla isso, né, Dani? Se a gente não controla isso de falar, deixa tudo existir como Deus desenhou. É isso que a Dani disse, né? E eu penso que quantas vezes nós, como mães, como tias, como professoras, nós podamos, né, e nós amputamos, vamos dizer, o papel dele. Assim, mas é muito pequeno. Né? É muito pequeno para fazer tal coisa. E a gente vai colocando ali os meninos em lugares os homens em lugares de meninos, mas eu me lembro que a gente fez um programa que foi pro ar falando, não existia adolescência na Bíblia. Então Jesus era ali um menino e ele estava sendo preparado para ser um homem. Eu li um livro de Douglas Wilson falando exatamente isso.
Quando a gente corrige os nossos filhos, a gente não está corrigindo os nossos filhos para que eles sejam boas crianças, mas para que eles sejam bons adultos, bons homens. Então, assim, você não está chamando a atenção do seu filho para que ele seja uma criança legal e todo mundo fala, olha como meu filho é lindo, obediente. Não, olha o homem que ele vai se tornar. O meu filho tem 6 anos e eu moro em São Paulo, o pai mora no Rio. Eu sou separada e tem essa questão da necessidade da figura paterna que foi falado. Eles têm o pai, óbvio, o pai participa da vida deles, mas não da forma diária como eu tô, por eles morarem comigo aqui em São Paulo. Então alguém comentou, não lembro quem foi, de que a gente dá referência de... Eu acho que tudo sempre vai cair para Cristo. Como o homem tem que agir, como Cristo agiu, como a gente tem que ensinar uma criança que convive mais com a mãe. Eu penso em Samuel, como Ana foi fundamental na vida de Samuel. Então, assim, o meu filho fica assim, ai, não aguento mais, mãe, acho que eu prefiro virar menina porque só tem mulher aqui e vocês mandam demais. Ele fala assim, porque sou eu tenho 2 filhas meninas e aí tem uma babá, então assim, é só mulher. E aí o que eu comecei a fazer com ele? Bernardo, você tem que segurar a porta do elevador porque você é o homem da casa, você é muito forte. E o homem, você tem que proteger, você tem que me proteger sua irmã tem 2 anos. Então eu falo assim, você vai ser um grande homem. Eu realmente não preparo ele para adolescência, nem para ser uma criança que sai e fica assim, nossa, que menininho bonzinho. Eu já levo ele a pensar em ações, em coisas de homem mesmo. Segura, porque no nosso prédio, aquele elevador com a porta pesada, eu falo, filho, e ele fica assim, eu não aguento muito. Eu falo, filho, você é o homem da casa, você aguenta. Agora pega a sua mochila, agora a minha filha tá com sede. Eu falo, filho, pega água para ela na cozinha. Ele, por que tudo? Eu falei, não é tudo você, mas como você é homem, é mais forte, tenta, ele só tem 6 aninhos, né? Eu falei, você faz essa gentileza, porque você é cavalheiro. Ele, então homem sempre é por último? Eu falei, não, homem sempre é gentil. Então é a forma que eu tenho, como mulher, sem uma presença masculina ali diariamente com ele, é mostrar assim... Trazer a identidade de Cristo não na tem palavra ali diariamente pra o ele. pai, mas tudo, qualquer assunto, de qualquer episódio que você vai fazer, vai convergir para a mesma coisa. Como Jesus agia, a forma que ele agia, como ele se comportava nos evangelhos, o que ele trouxe. Então, assim, é a figura que eu quero apresentar para o meu filho. E eu já contei para ele a historinha, sempre conto a historinha antes de dormir. Eu comecei a contar a historinha de uma criança, eles não sabiam que eu estava contando de Jesus, como é que ele se comportava quando era neném, criança. E fui fazendo, isso aí, é ao vivo, cachorro, tá tudo em casa. E fui contando a historinha até chegar, tipo assim, até eles entenderem que eu tava falando de Jesus. Aí eles, sério que eles obedeciam a mamãe, o papai, não sei o quê. Eu fui contando mais ou menos ali um pouco que se tem da infância de Jesus. E aí, essa é a figura que eu tento apresentar pro meu filho homem. Ó, tem uma história que vai ilustrar bem isso, né? Essa história da Dev Tyrus, que é uma americana que tem um livro incrível também. E ela conta que a mãe dela, o avô tinha ido para o exército e a avó estava educando os filhos. Só que assim, quando o pai foi para o exército, a avó ficou grávida. Quando o bebê nasceu, esse bebê nunca conheceu o pai. Só que essa mãe, a avó dela, nutriu tanto o coração desse menino, mostrando fotos, falando o papai é forte, o papai tá lá no exército, quando o papai voltar, o papai gosta disso, o papai gosta daquilo. Ela conta a história que quando a menininha tinha 3 anos, acabou a guerra e esse homem voltou do exército. E aí tava lá as famílias reunidas para receber os soldados. E a criança de 3 anos, vendo todos aqueles homens fardados, identificou o pai. Falei, olha o poder que nós temos de apresentar e apontar um pai para os nossos filhos, ainda que eles não estejam Tem presentes. uma história linda que eu lembrei. Eu já contei em algum programa, gente, daquela moça que, eu não sei se eu contei, já contei? O marido saiu de casa e deixou ela com 3 filhos. Uma funcionária de alguma pessoa daqui. Há muitos anos atrás a gente soube dessa história, você me contou, nunca mais esqueci. E ele foi embora e não voltou, falou que ia comprar um cigarro, nunca mais voltou. E aquela mulher, ela nunca falou mal do pai. Ela disse que o pai foi trabalhar e que para lutar por eles. Olha isso. Mas o pai nunca voltava. Mas ela nunca deixou os meninos pensarem, seu pai é um homem corajoso, forte, isso para ajudar a gente. A mulher trabalhando em 2 empregos, não sei, coisa, ficou toda arrepiada. E os filhos cresceram. Todos fizeram faculdades, ela é empregada doméstica. Todos no caminho de Deus. Esse pai um dia se arrepende e volta atrás para conhecer os filhos. Quando ele volta, deixa eu só terminar rapidinho. Ele volta
E os filhos recebem ele, já estão casados com a família de braços abertos, e os filhos tratam ele, não tem nem, não precisa de perdão. O pai, sim, para eles, mas a relação deles com o pai é de que o pai sempre, nunca esqueceu deles. Então, olha o poder que essa mulher, em Jesus, em Deus, na hora ali das dificuldades, sempre colocou diante de Deus e nunca denegriu a imagem daquele homem, por mais que ela tivesse motivos até para fazer, ela confiou que Deus estava cuidando dos filhos dela e que ele era o pai Sim. daquelas crianças. Su, isso é muito importante. Não sei se você lembra, no Libertas, que nós temos um momento que a gente expõe algum dos tipos de abuso. Se enquadra o abuso, a alienação parental, é um tipo de abuso com o filho. É muito importante se os adultos soubessem o quanto é sério para a cabecinha da criança que está se formando ali, independente do que o pai fez e a mãe fez. Gente, não é mais sobre vocês, é sobre vidas que ficaram, porque não vai ter esse filho. Então acontece o seguinte, são cabecinhas que estão se formando. Para eles é um luto a separação, né? Então, por mais que a gente possa abraçar e cuidar e não denegrir a imagem, ele vai saber, ele vai conhecer. Ela falou, que lindo, foi comprar cigarro, não voltou. Ela criou uma imagem, ela não quebrou. É mentir? Não. Na verdade, essa criança, quando ela tiver um pouco de maturidade, com certeza ela vai falar, ela vai explicar. Mas eles já Mas tinham não é passado falar da mal, fase da não é infância. falar mal, assim, a alienação parental é muito sério na cabeça de uma criança. A gente enquadra isso no Libertas como várias mulheres que estão lá que sofreram por isso. A mãe colocando o pai contra o filho e vice-versa. Eu estava pensando numa coisa que hoje em dia, eu acho que as mulheres têm enfrentado muito problema de alguém, um homem que não quer amadurecer. Ele chega num relacionamento, numa família, e ali tudo é um peso para ele. É um peso para ele trabalhar, é um peso para ele sustentar aquela família. Ele, mesmo com a ajuda da esposa, é um peso para ele educar. E eu tenho pensado muito e orado nisso e olhado para a nossa parte também, não só como a educação dos nossos filhos. Eu não tenho filho homem, mas eu tenho filho mulher, né? Uma já é casada, outra vai estar namorando. O quanto é importante isso. E elas observarem também, porque como a Kika falou, às vezes eu tomo um espaço que não é meu e eu não deixo que ele venha a ser esse homem. Então essa essência masculina que Deus nos criou, gente, quando a gente encoraja o nosso marido a ser aquilo que Deus criou, vai, trabalha, faz parte, eu cuido, eu sou auxiliadora mesmo. Né? Você é a cabeça daqui, eu vou organizar tudo para que você seja esse grande homem. Tem aquela história, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, e realmente tem. O padrão, ele é muito alto. A referência da masculinidade bíblica é Jesus. Não tem como, a gente roda e volta para ele. Tanto que Deus, a palavra de Deus compara, né, o relacionamento do homem com sua mulher, um amor tão profundo a ponto de morrer por ela. Então a missão do homem é morrer pela sua mulher. Olha o peso dessa missão. Só que ao mesmo tempo em que Deus colocou esse peso sobre o homem, a Bíblia fala que não vem sobre nós peso que nós não possamos suportar. E ele vai revestir esse homem de força para exercer esse papel, porque ele vai até o limite máximo, ele vai até a morte. Essa é a missão. E aí a submissão entra de novo aí. Por que é submissão? A palavra fala, você está sob uma missão. Né? A missão daquele homem é morrer por você, por nós, né? E nós vamos ajudá-lo nessa missão. Nós estaremos sob essa missão de ajudá-lo a chegar no ponto máximo da sua liderança, da sua autoridade, a ponto dele morrer, se for preciso, pela sua família. E inculcar a palavra de Deus desde pequenininho nesse sentido, porque assim, para eles se abrirem, porque eles já têm mais dificuldades. A gente sabe que nós somos maternas, né? A gente qualquer coisa nós estamos falando aqui com o banco aqui, a gente fala sem parar, a gente coloca para fora mesmo sozinha, de repente você está falando com quem? Não, tô conversando aqui, tô colocando pra fora, né? Conversando com as plantas, né? Com as plantas. Minha mãe, mãe, o que você tá falando? Eu tô falando com as plantas. Porque dá mais vida pra planta, porque você conversa, ninguém conversa com a planta, passa todo dia a planta lá, coitada. Aí você começa a conversar, ela florir, né? Gê, você viu como tá meu mamão, né? Meu pé de mamão. A gente conversa bastante, né? Então, é importante isso. E já crescer, essa criança já crescer, porque tem uma coisa assim, homem não chora, enxuga o choro, né? Como se fosse, gente, não, peraí. Tá doendo? A gente tem que estimular os nossos meninos desde, porque assim,
não tem como falar deles adulto agora e vai meter o pau, né? A gente vai começar a meter o pau, porque a culpa é da sogra, a culpa é da mãe, né? Mas Mas a acho que gente isso que é tem que... importante. Existe um preparo. É preciso existir um preparo. A gente tem que ficar muito atenta. Eu não tenho filho homem. Eu tive a oportunidade de ser muito apoio para os meus irmãos na educação dos filhos, mulheres e homens. Mas eu não tenho filho homem. Mas hoje eu tenho um temor de que adolescente ou que jovenzinho minhas filhas vão namorar. Né? Eu tento subir a régua, mesmo elas não tendo mais a presença do pai. Elas têm um pai, o pai existe, o pai existiu na vida delas, não existe mais nesse campo, mas ele tem essa característica, teve esses defeitos, teve todas essas virtudes. Ele não deixa de existir porque ele não está mais aqui, ok? Mas como é que a gente está endereçando essa juventude para realmente entender que Cristo é a referência de juventude, não só de masculinidade, mas ele é a referência de juventude, de como investir na missão, como se preparar para uma missão, né? Então, por que eu falo isso? Porque eu estou muito imersa no universo online. E a gente tem aquilo que se chama de masculinidade tóxica, que às vezes é muito usurpado por alguns segmentos, né, sociais, mas que eu olho e falo assim, isso aqui é uma desconstrução, é um borrão que está acontecendo na internet. Então tem os red pills, tem todo esse movimento, que é uma forma de abuso sobre a masculinidade dos próprios homens, que não estão resolvidos. Entendeu? Mas esses meninos estão sendo preparados nessa perspectiva. Não tem como não se lembrar dos legendários. Né? Você vê que existe realmente uma ânsia, né? Um desejo de esses homens serem mais fortes. Serem fortes de verdade, serem homens de verdade. E aí vem esses movimentos, né? Legendários. Na minha igreja mesmo vai começar agora um curso preparatório para homens. Sim, sim. Não deveria ser necessário, então, né? Isso que eu tenho mas tem um tanto evento ponto pra atrás, mulheres, porque gente. eu acho... Tem muita coisa para Tem mulher. muito, sempre teve nas igrejas. Mas eu acho que assim, o crescimento, o amadurecimento é no dia a dia, na referência, é na perspectiva de Deuteronômio, é ao levantar, é no caminhar, é na vida real. Sim. Não, mas aí assim, é uma Deus... emergência para quem já cresceu e o cérebro já fechou, a coisa está mais difícil, encucar, o coração tá duro. Eu gosto de pensar que Deus não desperdiça oportunidades. Então, assim, com o meu olhar, eu sempre tento ver assim, é um movimento que eu quero, que eu desejo? Não, mas eu sei que Deus pode usar para abençoar alguém, para abençoar alguma família. Se um homem for resgatado dos milhares que sobem a montanha, glória a Deus, o céu está em festa, esse homem se tornou um grande homem para sua família. Então, eu olho assim, não é uma coisa que me atrai, nem o meu marido, mas eu sei que Deus vai usar de alguma forma para alguém. Seu marido escalou a montanha cedo, amiga, foi por isso. Foi a sua sogra. A sogra fez o caprichou. trabalho direitinho. Parabéns, sogrinha da Dani. Parabéns, sogra. Eu acredito que é isso que você falou. Na verdade, é uma oportunidade. Vamos dizer que é uma pílula que você vai lá, experimenta, mas a transformação é sua. A transformação no evangelho, ela é diária, em casa, no cotidiano do dia a dia. Não é que vai acontecer, óbvio. Eu acredito muito que você pode ter um choque lá. Você pode ter uma visão, um encontro que vai mudar a tua vida. Só que aí, o amadurecimento com aquilo ali que você viu é com o Espírito Santo. Mas no os dia a homens, dia. e não só os homens, as pessoas quando crescem, sabe? Você tá me falando aqui, eu tô lembrando. Quando a gente tem contato com algo que tem a ver com a nossa essência, a essência da masculinidade de lá, e nadar naquela água gelada, eles passarem por coisas ali que eles nunca experimentaram, mas que tem muito a ver com a masculinidade, de subir aquela montanha. Quem vai subir aquela montanha primeiro? Aí sai 500 homens querendo ganhar do outro homem. Tipo,
Ai, não posso contar nada. Sim. Mas eu não sei se é exatamente assim que acontece. De verdade, eu tô aqui aleatoriamente falando. A gente imagina, a gente escuta uma coisa ali, outra acolá. Mas é interessante isso, porque eu mesma, com a minha prática artística, né? Quando eu treino, né? Fazer uma cena tomando essa água, eu faço algumas vezes, na hora de tomar, entende? Toma mais. Eu acredito mais naquilo que eu estou fazendo, porque eu começo a participar do meu corpo aquilo. Eu entrei numa oficina, e quando a gente trabalha isso com os atores em cena também, se eles não estão entendendo aquilo lá, quando a gente coloca em prática, no corpo deles, eles experimentam aquilo parece que começa a existir. Opa, peraí, eu estou sentindo isso, aquilo, nossa, é legal isso. Tem a ver com a minha força, eu estou testando aqui os meus músculos, o meu movimento, né? E eu estou chegando em algum lugar, alguma coisa desperta. Desperta, e é muito interessante, porque vocês falaram desse movimento. Recentemente, meu marido foi. Eu participei de uma reunião com as esposas. Gente, eu dei tanta risada. Eu falei, nossa, acho que eu sou anormal aqui. Elas estavam desesperadas. Eu que fiz a mala dele, eu coloquei tal coisa na mala, não sei o que. Gente, meu Deus, eu não fiz nada pro meu marido. Será que eu sou uma má esposa? Pode fazer. Nas regras não pode, né? A mulher que tem. É ele que tem que fazer. No fim, a líder deu uma bronca nas mulheres. Falaram, gente, eu quero só contar uma coisa pra vocês. Não posso contar o que ela falou. Mas eu ria, eu falei, será que eu sou má? Porque eu não fiz a mala do meu marido, eu deixei ele se virar, mas isso também faz parte. Olha como nós entramos num lugar que não é nosso, na formação dos nossos maridos e dos filhos. Então eu entendo que a Dani falou, o seu marido, esses movimentos existem para muitos homens alcançarem, mas para você não vai funcionar, porque você já sabe, tá formando seus filhos para formar outros homens até, né? E essa é a beleza da comunidade, da igreja. Do 6+1 igual a você. Gente, olha, homens e mulheres, eles não se comunicam, nem sentem da mesma forma. A gente não pode esquecer isso, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Engraçado que você falou o tópico, eu já estava com isso na cabeça antes até, que é uma questão seguinte. Ninguém se comunica igual, não é nenhuma questão de vamos separar o time dos homens e o time das mulheres. Todas nós aqui, cada uma tem uma percepção diferente de vida e se comunica de uma forma diferente, pensa de uma forma diferente. O grande problema que eu acho hoje em dia é tentar colocar... Eu vejo assim, rede social enlouquecedora, em rede social, vem esse monte de post, porque, por exemplo, aqui tem casada, tem gente que é separada e tal. Por exemplo, eu que estou solteira, eu não sei o que o algoritmo fez, que está me infernizando, aparece um monte de post, aí começa... Como o homem tem que agir para mostrar que ele tem... Eu fiquei casada há 12 anos, então assim... Por que não apareceu isso antes? Não, coisa de mulher solteira não aparecia para mim, agora tá aparecendo. Aí aparece lá, se o homem não te manda mensagem automaticamente, aí começa a enquadrar homens dentro de uma caixa e moldar, e engessar. E aí a nossa cabeça começa a ficar meio doida também. E eu vejo histórias, por exemplo, nossa, um cara que respondia mensagem instantaneamente, em um mês já amava, já pediu em namoro, já não sei o quê. Foi uma péssima pessoa. E aí chega um outro homem que tem um jeito mais sensível, que é mais reflexivo, que demora mais para responder mensagem, mas foi um excelente homem. Então, assim, o grande problema hoje em dia é isso, as pessoas sentem diferente, não dá para colocar todo mundo numa caixa e vai cair na mesmice do que eu falei. Jesus, você vê que ele não agia igual com todo mundo. Ele sabia ver a singularidade de cada pessoa. Então, assim, fala assim, como o homem tem que agir? Mas qual homem? O seu marido? O seu marido? Tipo, o meu pai, o meu tio que eu considero pai, o meu filho. Cada um deles vai agir de uma forma, desde que a essência, o que a gente tem que ver é a essência, se essa essência está centrada em Cristo. Se essa essência está centrada no que Cristo trouxe pra gente para enriquecer a nossa vida e não tentar engessar as pessoas, sabe? No modo que elas têm que agir. Existe uma romantização. O problema é isso, né? A gente romantiza. Mas, na verdade, se você olhar nos tempos antigos, até nos tempos bíblicos, não existia essa romantização. Era tudo muito prático. Então, aquele homem é adequado para minha filha? Ele é adequado? O pai fazia esse julgamento. E o pai tinha um bom julgamento. E ele falava, esse homem é adequado. Então, ele vai se casar. Ah, tem amor, tem paixão, tem bilhotinho, tem... Não sei. Pode ser que tenha, pode ser que não, mas ele é adequado para minha filha. Então, quando a gente vai buscar também mulheres solteiras, que ainda vão buscar esse homem, tenham isso em mente, não romantizem, porque o romantismo, ele nos cega.
Parece que A gente existe um tem que homem ter- ideal, né? Não existe homem ideal. Existe uma essência que precisa ser respeitada. Isso a gente consegue ver durante o namoro, na maioria das vezes. Gente, toda regra tem exceção, né? Mas na maioria das vezes a gente consegue identificar essa essência e aí a escolha tem que ser baseada na racionalidade. A minha escolha, com relação ao meu marido, foi baseada na racionalidade. Não. Aqui, ó, então fala. A da Ana não foi, então ela vai falar. A minha não, a minha foi na emoção, tava apaixonada. Mas o Senhor, ele, por misericórdia, e eu vejo assim, você falou de algumas características, e isso eu via no meu marido. Um homem trabalhador, né, um homem de caráter. Então, assim, tem algumas coisas que são inegociáveis. Inegociáveis, né? Então eu via isso nele, esse posicionamento. Mas eu realmente fui totalmente apaixonada. Algumas outras coisas eu não vi. Eu me lembro que quando eu cheguei no casamento, naquele primeiro ano de casado, falei, quem é esse homem? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Eu falei, você não quer ir embora? Volta pra casa da sua mãe, o que tá acontecendo? As pessoas... Chegou com uma mochila cheia de coisas do passado que nem ele sabia. Mas o Senhor, na sua bondade e misericórdia, foi transformando, né? Transformando quem ele é hoje, esse homem maduro, esse pai, esse marido, olha. Gente, rapidinho, deixa eu só fazer um adendo enquanto tem tempo, porque meu marido é o fã número 1 do programa, ele assiste todos os programas e foi baseada a decisão na racionalidade, mas eu me apaixonei completamente por ele depois, tá? Eu te amo. Gente, eu posso elogiar o meu amigo, tá? Porque as crianças estão em casa com febre, os 3, ele está cuidando desde ontem das crianças. Então, temos que dar uma salva de palmas para ele. Então, o que eu queria é fortalecer isso daqui, né? Porque muitas vezes a gente não vê esse homem dentro da nossa casa como a gente gostaria, essa maturidade toda, esse papel, né, desse homem ideal, que ele não existe, mas às vezes a gente deseja. E é dar essa oportunidade para o homem que está lá dentro da nossa casa, seja o nosso marido, o nosso filho, aquele que está crescendo, que ele seja esse homem. E isso é o nosso papel também. Não é o peso, não é assim, nossa, não, eu tenho que fazer isso de qualquer jeito. Mas isso é uma oportunidade, é aquela visão que Deus dá pra gente, o Espírito Santo fala no nosso coração, também da nossa conduta. Ô, Gê, mas é que ninguém é 100%, né? Se a Ana falando, eu pensei assim, será que foi só ele que amadureceu ou ela também amadureceu, né? E foi olhando e falando assim, não, essa casca aqui, né, essa meia que eu trazia como a meia que precisa ter na minha mochila, Esse não modelo faz... perfeito, que eu cheguei com o meu modelo perfeito, né? Claro, então... primeiro ano, gente, essa coisa de quem faz o test drive, esquece. É tudo falciane, não vale. Não vale. Porque casamento, a gente falou isso num outro programa, a vida é feita de portais, de ritos de passagem. Casamento é um rito de passagem. Na hora que você põe uma aliança na mão, que você assinou na frente de todo mundo, que você deu festão, mas que você chega em casa e você olha e fala assim, o lixo é meu. Esse lixo aí que está caído no banheiro, que era minha mãe que resolvia antes, agora ele é meu. Para o homem, a mesma coisa. Olha, esse pneu que era meu pai que se virava para trocar, então, agora ele é meu. Esses movimentos, eles levam um tempo para acontecer, né? Mas o script, eu acho que a Rafa falou das caixinhas, né, que a gente vai botando as pessoas, mas eu acho que tem um script. Eu acho que tem uma referência, né? E Deixa a referência... Deixa mais claro. Não, a gente tem a referência que a Dani vem trazendo. Qual é a nossa referência de masculinidade? Na verdade, de postura, como ser humano. Jesus. Para o homem e para a mulher. Sejam como Jesus. Tá, e a mulher também fique debaixo desse chapéu, porque Jesus clamou ao Pai. Ele estava submisso ao Pai quando estava aqui. Entende? Então, da gente olhar e falar, tem esse script, temos características que precisam ser respeitadas, mas eu me sinto muito tranquila de falar dos homens, porque eu trabalhei 14 anos no futebol, como gestora de carreira de futebol, então a minha vida era muito ligada no masculino. E às vezes a gente percebia assim, algumas reações que a gente pensava assim, esse jogador, por exemplo, que é um pouco mais emotivo, né,
mais chorão, por exemplo, gente, a gente não pode deixar essa imagem dele aparecer. Por quê? Porque vai dar ruim, porque essa figura chorona não combina com o mercado, né? Então, a gente mesmo criando as podas para falar, não, essa característica dele não pode aparecer. Agora, quer um script? É Jesus. E quer uma colinha? Vê como esse cara trata a mãe e as mulheres da família dele. Como ele se relaciona com o pai. Como ele se relaciona com o pai. Mas como ele trata a mãe. Nos polos. Se trata mal, perna que te quero, vai embora. Vai e ora a Deus. Se trata super, super, super bem, questiona. Será que esse cara tá casado com a mãe ainda? Esse cara tá casado com a mãe? Total, um Kiko. E aí eu equilíbrio vou entrar de amante na relação. Entendeu? Freud explica. Exatamente. Freud E às vezes explica, né? nem com a parte sexual, Ana. Às vezes nem com a parte sexual. Né? Porque o cara fala assim, ele tá projetado na mãe, ele tá dependente emocionalmente da mãe. Então, olha, não é para ficar fazendo corte também, gente, mas de olhar e falar assim, essa é uma referência que eu acho que eu não vou enfrentar. Sei que você já veja que ele já tem a disposição para enfrentar. Ele mesmo Isso. reconheça isso. Aí Que a ele gente fala, não eu tá no vou campo de todo amadurecer, mundo, eu sou ninguém é menino perfeito. E preciso Todo mundo pode amadurecer. crescer. E da mesma forma a menina, a mulher, que tá o tempo todo comparando o homem com o pai dela. Eu falei, então, mas aí divorcia do pai, rompe aqui pra seguir. Casa com o Eu marido. acho que acontecem dos dois lados, mas uma coisa que a gente tem que falar, uma vez que você cumpre o design pelo qual você foi criado, aquilo tudo flui. E eu lembro assim, os homens se emocionam. A síndrome do ninho vazio, né? Todo mundo fala que é tudo muito feminino. Ai, a mulher que vai sofrer. O homem também sofre. Porque aquele pai criou aqueles filhos, aquela filha, de repente ela está saindo, está casando, está tendo sua própria vida. E a gente não tem esse olhar para ele. Então o homem chora, ele sofre, ele sente falta, como a gente sente falta. E é esse olhar carinhoso, porque ele não é um super-herói. Né? Para as crianças, ele é. Eu sempre falo, as meninas, meu pai que resolve tudo. Meu pai, até na escola, eles falavam para ela, nossa, o que tem seu pai? Porque a gente não pode chegar perto de você, que ele vem aqui, arranca a orelha do menininho. E arranca mesmo. Então, era o super-herói, né? Então, de repente, ele também deixa de ser esse super-herói em diferentes fases da vida. E o respeitar esse papel dele, o design dele, em diferentes fases, como ele respeita a nossa, é muito importante no nosso papel. Como mãe, como filha, né? A filha daquele pai que envelheceu e ele está perdendo aquela cognição que ele tinha antes, né? E é esse amor que a gente entra de respeito. E a gente está indo para o final do nosso programa e me remete novamente ao versículo que eu fiz uma declaração de amor aqui hoje no início, mas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente está falando dos nossos maridos, dos nossos filhos, das nossas amigas, as pessoas que realmente... Os próximos, mais próximos de verdade. mais né? próximos de verdade. Se a gente tem essa relação saudável, não importa o que o outro faça com a gente tem um olhar de compaixão, de respeito pela história individual da pessoa, mesmo não gostando do que a pessoa fez para nós, né? Esse é o caminho que Jesus veio nos ensinar, mesmo que essa pessoa não esteja no caminho da luz, né? Mas nós precisamos, quem consegue enxergar isso, consegue enxergar a verdade, né? Vai ter primeiro essa responsabilidade, né? E esse é o nosso papel. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque já está chegando no nosso fim, eu já vou me despedir. O 1 Coríntios 13 que você leu do menino, esse versículo de que era menino e se tornou homem, vem logo depois da descrição do amor. É 1 Coríntios 13, o amor de 1 Coríntios 13. E aí eu cheguei à conclusão, né, a gente conversou sobre isso também, de que o homem, o menino que vira homem, é aquele homem que é capaz de amar com esse amor. Porque tá relacionado. O homem que é capaz realmente de amar a ponto de se entregar, a ponto de se doar. Essa é a masculinidade bíblica. A gente né? até viu um vídeo, né, Dani? Falando disso, eu achei tão lindo. Acho que foi do Pablo Marçal, não sei se eu recebi. E uma apresentadora perguntava na rua para um homem aleatório, né, que se um avião estivesse caindo e ele e a esposa estivessem no avião e só tivesse um paraquedas. O que ele faria?
E aí o primeiro homem falou, não sei se foi você que me mandou. Aí o primeiro homem que falou, eu colocaria em mim, lógico. Então mandou um lógico. Aí, aí o outro teve reticências, teve a pausa dramática. Mas ele falou, eu colocaria na minha esposa. E ele falou com muita convicção, que eu já comecei a chorar na hora que o cara falou. E aí, quando isso aconteceu, voltou pro Pablo, e o Pablo falando, né? Dessa importância da gente entender como que funciona mesmo cada papel. Isso eu achei legal, porque ele é um homem, e ele falando mesmo da parte masculina, igual nós estamos aqui, estamos falando mulheres, tentando entender esse mistério, né? Vamos continuar tentando sem conseguir grandes revelações, mas estamos no caminho, né? E eu espero que você também medite sobre o que nós estamos vivenciando aqui hoje nesse cenário, nessa sala, né? Para poder também compreender a nossa própria história. Porque quando a gente também olha para o outro, tenta compreender o outro, volta para a gente, não é? E quando a gente compreende, a gente vai para o outro. É muito natural, né? Não tem como falar de mulher, entender mulher e também não entender o homem. Não tem como entender o homem e não entender a mulher. Parece que... Você vê com o tanto de coisa que a gente falou, mas se a gente for observar, concluir aqui, a gente falou várias coisas da mulher e do homem, e uma coisa voltava e daqui a pouco não. Um depende do outro, né? Um depende do outro. Deus fez assim, né? Então, gente, os homens, olha, eles também choram, tá? Sentem medo mesmo, eles se cansam, porque eles são humanos, né? Inclusive, eles não são super-heróis, né? Não são seres humanos mas eles são seres humanos como nós, que nós também não somos super-heroínas, não damos conta de tudo, mas nós precisamos mesmo de amor. Esse é o grande ponto, né? Precisamos de amor, precisamos de incentivo, de respeito. E nós, como mulheres sábias, né, que tentamos ser, não estamos aqui só para competir, porque isso aqui, na verdade, a competição, ela tá no jogo, ela tá num outro campo. E a gente precisa entender quais os campos, né, fazer essa transição. Que lugar eu estou agora, para onde eu quero ir, né? Quem que tá comigo, quem que não tá, né? Tem que ter essa decupação, tem que ter tudo isso na presença do Espírito Santo. Quando nós escolhemos ser apoio em vez de criticar só, né? Quando entendemos as mãos, né? Que as mãos, elas não são feitas para apontar, mas que ela também tem a direção do dedão voltando pra gente. Os relacionamentos entre homem, entre mulher, deixa de ser só um campo de batalha. Porque se torna um abrigo, se torna um acolhimento, se torna uma escuta, né? E que possamos nós sermos vocês também mulheres que se levantam outras mulheres, levantam outros homens, né? Não para se derrubar, mas para se posicionar em espírito e em verdade. Então, o nosso versículo hoje lindo, você pode ler, Dani, o nosso versículo? O versículo de hoje, ele aponta justamente para o amor. Então, você pode ler o versículo em casa, estudar sobre 1 Coríntios 13, e a gente vai finalizar com a Dani lendo aqui pra gente. Porque esse versículo, ele nos dá a entender. Então, pega a Bíblia aqui, amiga. Pode ler inteiro o versículo, pelo menos a primeira parte. Nos dá a entender que o amor, o amor, quando ele é verdadeiro, ele só é capaz, a gente é capaz de sentir, porque a gente experimenta na realidade. O amor está desconstruído que é amor no mundo. É que, na verdade, a gente não sabe amar. A gente aprende com o pai. Nosso amor é um amor carnal, um amor de carne, humano. Nós vamos aprender a amar verdadeiramente um pouquinho com o Senhor, no dia a dia com o Espírito Santo. O amor ágape, que a gente só tem, assim, aquela dimensão dele na cruz, o que foi feito. Amar verdadeiramente, o Senhor nos ensina, só Ele ama. Só Ele pode ensinar também, né? Só nesse lugar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O amor verdadeiro é coisa de homem, não de menino. Eu queria agredir mulher de verdade. Eu queria agradecer a presença da Su, queria agradecer a Rafa, queria agradecer a Kika, a Jorge, a Dani, a Ana Paula, agradecer muito por esse dia, porque foi muito espetacular. Eu estava um pouco preocupada com esse tema, mas fluiu. E até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, shalom, não deixe de meditar, tá? Em 1 Coríntios. E compartilhar, e comentar.
E participar da nossa Nossa vaquinha blogueirinha. para apoiar esse ministério. Nós Sim. fazemos isso aqui por ministério. Nós estamos aqui por uma missão, né? E a gente conta com a ajuda de vocês. Então, participa com a gente. Participe com a Beijo. gente. Até a semana que vem. Beijo, shalom.